A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Previdenciário, tem a honra de recebê-los para o webinar Recursos no Juizado Especial Federal, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Josiane Zanardi, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Isabela. Obrigada, Beth, pelo apoio aí nos bastidores. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Rodrigo, Maria Fernanda. Sejam bem-vindos aqui no nosso webinário da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. É uma honra ter vocês dois aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que são os recursos no Juizado Especial Federal. Quero agradecer a presença de todos os inscritos e a doutora Adriane me pediu para substituí-la hoje. Ela teve um imprevisto de agenda, então eu vou fazer a apresentação do webinário na data de hoje. Vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos convidados, para quem ainda não conhece. Dr. Rodrigo Sodero, advogado, especialista em Direito Previdenciário do Trabalho, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV, diretor de prática previdenciária e acompanhamento dos recursos repetitivos nos tribunais superiores pelo IEPREV, professor em diversos cursos, membro da Comissão de Direito Previdenciário, coautor de obras doutrinárias e autor de artigos jurídicos para revistas especializadas em Direito Previdenciário. Seja bem-vindo, Rodrigo. Maria Fernanda Pinheiro Virte. É assim, Fernanda, que fala? Eu nunca sei. Me corrija se eu falei errado. É Virte, não é certo. É Virte. Então, tá bom. Assessora da ministra Regina, no Tribunal de Justiça. Eu tenho que ficar de olho, porque de tanto que ela foi do ministro Napoleão, era capaz de eu falar que ainda estava, bem o que a gente queria. Diretora científica adjunta do IBDP, LLM em Direito Previdenciário pelo Instituto Latino-Americano de Direito Social, especialista em Administração Judiciária pela Universidade de Brasília, mestrando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, professora em cursos de pós-graduação, especialização, autora da obra Primazia dos Direitos Humanos na Jurisdição Previdenciária pela Alteridade, especialidade em Direitos Fundamentais e Acesso à Justiça pela Universidade de Pisa. Bom, meus queridos, a palavra é de vocês, né? Eu vou começar com uma provocação. Por que é tão difícil a gente conseguir fazer um recurso no juizado que suba para as instâncias superiores, gente? Eu vou deixar a Fernanda, primeiro as damas. Eu tenho aqui uma posição sobre isso, eu vou deixar primeiro a Fernanda, depois a gente segue. E a provocação, ela nem é só provocação, né? É a constatação de uma triste realidade. Os juizados especiais federais, inclusive, eles foram criados, só curiosidade histórica, tá, gente? Eles foram criados, o projeto de lei dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E a ideia era fantástica, né? Criar uma justiça célere ali contra a Fazenda Pública Federal, que fosse tão eficiente quanto os juizados especiais comuns, que estavam se mostrando muito promissores ali naqueles 5 anos de existência, quando o STJ tem a iniciativa. E o STJ ainda frisa o que é importante, né? Que ali daquela cadeia recursal, a última palavra continuaria sendo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, o mecanismo é muito importante, né? Os juizados especiais federais têm a sua jurisdição, mas a última palavra continua sendo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como é na Justiça Federal comum. Tudo seria perfeito, né? Se a gente realmente tivesse acesso a tal conhecimento. O artigo 14 trata ali de uma maneira bem econômica, aliás, a lei toda é muito econômica em dispositivos, né? De uma maneira muito econômica, essa possibilidade de você ascender com pedido de uniformização
tanto nas instâncias uniformizadoras do GF, quanto no Superior Tribunal de Justiça. E o recurso extraordinário, ele é sempre intrínseco, né? A nossa jurisdição sempre vai caber contra acórdão de decisão final, mas ele não nos diz como fazê-lo, né? E aí a gente entra num dos maiores problemas. Primeiro, desconhecimento da lei e desconhecimento do mecanismo processual civil, que nos leva ao STJ e ao STF. E quando eu digo que o desconhecimento é grande, eu digo por experiência ali no STJ. Não é só que não se saiba manejar o recurso, né? Que ele chegue no STJ deficiente, com problemas de formação. Não é só isso. É que chega muito pouco recurso. Muito pouco mesmo. É assustador como é pouco o número de recursos. A gente tem aí, gente, 20 anos da lei, né? Dos juizados especiais federais agora. Em 20 anos, a gente não recebeu mais que 3.000 processos vindo do GF no Superior Tribunal de Justiça. Isso é muito pouco. É menos de 100 por ano. É muito pouco. Conhecidos, o número é bem menor. E aí a gente entra no segundo problema, que não é um problema só do GF, né, gente? É um problema de toda a nossa jurisdição. Como o estudo das cortes superiores ainda é mitigado. Como se estuda muito pouco. Eu posso atribuir isso duas ideias. Primeira, talvez não haja mesmo interesse na popularização. Talvez não. Talvez seja mesmo isso. Talvez se queira mesmo evitar o acesso às instâncias superiores e talvez não se popularize tanto o estudo. Pode ser, mas aí é só hipotético. O segundo ponto, especialmente quando a gente trata de GF, é literalmente a falta de doutrina especializada na matéria. Falta mesmo. Quando a gente busca estudar juizado especial federal, você pode pegar a maioria da doutrina processual civil. A gente encontra premissas e conceitos inspirados lá no juizado especial civil, né? Que falam de celeridade, que falam de simplicidade, que falam, enfim, de todos aqueles princípios que deveriam nortear os juizados, mas não tratam da prática dos juizados. A prática dos juizados também não está ali na lei. Então, pense só. O advogado é lançado ao mercado de trabalho assim, à sorte. Não aprende juizado especial federal via de regra na faculdade, não tem um código de processo civil de lado, e não adianta comprar um manual de processo civil que também não vai ajudar, que não vai trazer o conteúdo que ele precisa para chegar onde está. Então, ele tem que literalmente aprender às cegas. Toda esta parte de acesso ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, partindo do Juizado Especial Federal, está disciplinada em resoluções do Conselho da Justiça Federal e regimento interno da TNU. E vamos ser honestos, quem de nós está acostumado ou familiarizado a estudar através de regimentos internos ou resoluções? O quão público e o quão é difundido esse tipo de informação? Né? Temos mesmo superacesso? Quando a gente entra ali no site do Conselho da Justiça Federal, rapidamente nos é indicado, né? Quer aprender a cadeia, conheça mais da cadeia recursal, leia aqui. Não, não é indicado. A gente ainda tem uma política de falta de informação. E é curioso, eu estava fazendo um processo um dia desses, que nada tem a ver com o que a gente está discutindo, mas a gente debatia a lei de acesso à informação. E a constatação é essa, né? Como é curioso, o Brasil, mesmo trazendo à baila uma regra hoje, uma premissa que norteia o âmbito administrativo e judicial, que deveria primar pelo máximo publicidade possível de todos os atos administrativos e judiciais, ainda sofremos no Brasil de falta de informação. Não é fácil hoje, você quer entrar com recurso hoje, buscar em sites oficiais, em redes oficiais, as informações de como fazer, né, e como chegar lá. Isso ainda é um tanto assustador. Eu acho que é por isso que as coisas se tornam tão difíceis, e aí a gente acaba caindo no que a gente ouve sempre, né, por parte dos alunos, uma frustração muito grande com algumas decisões que vêm dos juizados, uma sensação de que a TNU seria o último ponto de apoio, que é dela a última palavra, e uma desvirtuação, então, da competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que eram eles quem hoje deveriam estar dando a última palavra quando o assunto é juizado especial federal. Você acha, Rodrigo? Legal. Bom, vamos lá, né? Eu vejo que a pergunta da Josiane, e está muito dentro da sua fala, o que eu vou dizer também, tem a seguinte resposta.
O grande problema que nós vemos hoje na advocacia como um todo, especialmente na advocacia previdenciária, atuando na Justiça Federal, na Justiça Estadual e também no microsistema processual do JEF, é a falta de conhecimento com relação aos recursos de fundamentação vinculada. Então, está todo mundo muito acostumado com o recurso de apelação, todo mundo muito acostumado com o recurso contra a sentença, onde se mostra ali o seu inconformismo tão somente com o que ficou decidido pelo juízo de piso, pelo juízo de primeiro grau, e você devolve a bola, então, para um órgão colegiado, em regra, fazer a reanálise do seu caso. Agora, quando nós trabalhamos com recursos de fundamentação vinculada, olha, agora temos um recurso extraordinário que você pode manejar. Você precisa demonstrar violação direta à Constituição Federal. Olha, aqui tem um pressuposto de admissibilidade que é a repercussão geral, você precisa demonstrá-la. Ou, agora, a violação à lei federal aqui neste acórdão do TRF, você pode manejar o recurso especial, você precisa demonstrar a violação à lei federal. Olha o pré-questionamento. Estou trazendo aqui alguns pontos, obviamente que o pré-questionamento é requisito de admissibilidade do extraordinário também, mas só para a gente ir degustando um pouquinho dessa dificuldade, né? Desses poréns aqui dos recursos de fundamentação vinculada. E quando a gente vai trabalhar especialmente no Juizado Especial Federal, parece, Fernanda e Josiane, que a coisa fica pior ainda. Porque o especial e o extraordinário, mesmo o especial fundamentado na linha C do artigo do inciso 3, né, do artigo 105, mesmo o especial fundamentado lá por divergência jurisprudencial, normalmente na faculdade pelo menos se passa ali no estudo dos recursos, né, no direito processual civil, por ele. Então, a gente, especial, extraordinário, pelo menos você tateou ali na faculdade. Agora, quando a gente cai no microsistema do JEF, que era para ser simples, né, chega ali, você tem uma decisão da turma recursal e depois, cabe o quê? Olha, você pode fazer incidente de uniformização à TRU, a turma regional de uniformização, incidente de uniformização à TNU, a turma nacional de uniformização, né? E, eventualmente, recurso extraordinário. Aí, depois sai a decisão da TNU, ou da TRU, né? Vamos trabalhar aqui com a TNU, avançando um pouquinho. Você pode fazer ali um incidente de uniformização ao STJ e um recurso extraordinário, se o caso, né? Dependendo da situação. Mas espera aí, que pressupostos são esses para os incidentes? Né? Existe alguma formalidade, algum ponto específico? Existem vários que eu devo observar na formulação do meu incidente? O meu acórdão paradigma, a questão do cotejo analítico. Então, o que eu vejo é, quando há um recurso de fundamentação vinculado, especialmente aqui nos incidentes de uniformização, onde a gente tem posicionamento X e posicionamento Y, a necessidade de demonstração de que há um acórdão paradigma, onde houve uma decisão divergente daquela que aconteceu no seu processo, e este acórdão paradigma lhe favorece, né? E você deve fazer esse cotejo, demonstrando a similitude fático-jurídica, depois a divergência no julgamento e tal. Muita gente não sabe disso. Não adianta você, né, Fernanda, fazer o recurso e dizer, olha, eu não gostei dessa decisão aqui, eu queria que mudasse, né, por conta disso, daquilo. Não, você tem requisitos formais ali para admissão do incidente, do recurso especial. É verdade, Fernanda, fazendo uma meia-culpa aqui, meia-culpa não é minha, na verdade, né? Então não é meia-culpa, mas jogando um pouquinho a bola para o judiciário, a batata quente, na verdade, a bola quadrada aqui, há uma jurisprudência defensiva também dos tribunais que a gente não pode ignorar, né? Não que seja uma regra, mas que há, né? A gente vê na prática uma malha muito fina na admissão dos recursos. A gente sabe da quantidade de processos que nós temos no judiciário, a dificuldade que é se dar conta de tudo isso. Agora, quando a advocacia não ajuda, fica pior ainda, né? As chances diminuem mais ainda. Você sabe que, Rodrigo, a gente passa muito por isso, né? E eu vou falar, gente, eu tenho 21 anos de STJ, né, chão, viu?
Então, eu já passei por várias etapas ali no STJ. E eu confesso que o previdenciário me tornou mais humana. Não só o ministro Napoleão, mas trabalhar com direito previdenciário deu um ar de humanidade. Por quê? A gente começa a trabalhar no STJ, a gente também não sabe direito o que são os recursos para as instâncias superiores, tá? Lá aprendemos, né? Inclusive aprendemos para barrar os processos. E a gente passa por muitos anos trabalhando meio no automatismo e com esse sentimento, né? Gente, o advogado não sabe fazer, pelo amor de Deus. Nossa, mas não sabe o que é pré-questionamento. Gente, não tá vendo que eu não posso reexaminar a matéria fática aqui? Para nós, é tão natural da nossa atividade que aí a gente fica ali naquele papel de criticar a atividade da advocacia. E foi o previdenciário me sensibilizando que me trouxe para a sala de aula exatamente por esse sentimento. Porque a gente ouve muito falar isso, né? Tem jurisprudência defensiva? Tem, porque a gente precisa filtrar, porque os advogados não sabem usar as nossas instâncias. Né? No Brasil, ainda se parte mais ou menos de uma premissa equivocada, de que existiria uma terceira instância, isto é, um terceiro momento onde eu continuaria inconformada com a minha situação e levaria ali meu inconformismo adiante. E não é isso, não estamos lá para isso. Né? Inclusive no GEF, eu até gosto da nomenclatura das instâncias ainda dentro do GEF, que ela deixa mais claro essas coisas. É uma turma de uniformização. E o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, bem ou mal, eles cumprem a mesma função, que é uniformizar entendimentos a nível nacional. Né? É por isso que a gente não reexamina provas por acaso, gente. Porque a gente uniformiza entendimentos que sirvam para qualquer indivíduo, né? Não para o caso concreto. A gente tem uma função. Mas a gente ficava nessa defensiva, né? A gente precisa ficar na defensiva porque o advogado não sabe utilizar. Mas aí a pergunta que eu me fiz, depois de muitos anos trabalhando nisso, ele não sabe, mas quem o ensina? Né? É muito fácil jogar a culpa no advogado. O advogado não sabe fazer. Mas quem está ensinando o advogado a fazer? Né? Onde que esse ensino está sendo propagado exatamente? As faculdades não têm obrigação, né? Vamos ser honestos. A gente às vezes reclama, na faculdade não ensina. Faculdade não tem obrigação, porque faculdade de Direito não forma advogado. Faculdade de Direito forma jurista. Né? Que é outra coisa. Uma das profissões de um jurista é ser advogado, mas não necessariamente a faculdade de Direito tem a obrigação de formar advogados. Então, tudo bem a faculdade não formar, mas quem é que está formando esses indivíduos? Né? E hoje eu sou uma defensora disso no STJ. Às vezes, quando o pessoal fala, mas o advogado não soube fazer, eu falo, mas vamos lembrar que o advogado não é ensinado. Né? Então, tentemos ser um tanto mais brandos. Ele não sabe fazer porque não lhe é ensinado. Não é porque é ensinado e ele age com desídia, né? Age de qualquer jeito, age por desleixo. Não é isso. É porque ele nem tem acesso a essas informações. Onde estão essas informações? Né? Nem na doutrina não está, gente. Eu tenho toda a doutrina de tribunais superiores, até porque a gente trabalha nisso, as melhores ali, do Marinoni, Maria Tereza Rudalvin. Eu digo aos senhores que ela não prepara os senhores para escrever um recurso para instâncias superiores. Ela fala sobre a teoria dessas cortes, que é muito bonita, né? E a gente precisa estudar. Mas na prática mesmo, que a gente vê o profissional largado. E aí no GEF o desafio é duplo, né, gente? Primeiro, você está atuando no GEF, então 80% do trabalho ali é direito previdenciário, que também não é bem trabalhado na faculdade. Você trabalha com a cadeia recursal mais complexa do país. Né? Que tem vários momentos recursais. Tem juiz, que é a vara, tem a turma recursal, tem a turma regional de uniformização, a turma nacional de uniformização, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. É a mais complexa do país. E no meio disso tudo a gente tem diversos agravos que entram aí das decisões de admissibilidade desse recurso, que não é pouca coisa. A cadeia recursal é extremamente complexa. Mas a gente está lançando os indivíduos no mercado sem nenhuma preparação. Eu confesso que eu vim para a sala de aula por isso, assim, porque ficava fácil ali onde eu estava criticar, né? Fácil falar, não sabem fazer. Até a gente se lembrar que não sabem fazer, porque o estudo não é acessível a todos. A advocacia tem uma dificuldade realmente muito grande com essa parte dos recursos, né, para os tribunais superiores. Não é uma coisa que nós temos familiaridade. Você é uma das professoras que tem difundido isso. Eu já fiz o seu curso e é muito bom, porque a gente quebra um pouco os paradigmas, mas é difícil, né? Então, o que o advogado que não teve acesso a essa informação ainda no dia a dia, o que vocês acham que ele pode fazer para melhorar esse entendimento do que fazer um recurso para as instâncias superiores, para que esse recurso
seja melhor recepcionado, para que ele, de fato, consiga aí atingir algum objetivo. É difícil, mas tem alguma coisa que ele possa fazer, que vocês possam dar de dica, assim, estudar o quê, procurar que tipo de informação, porque é como você falou, Fernanda, é tudo muito represado. A advocacia fica um pouco sem acesso a essas informações, sem a cadeia recursal. A cadeia recursal do Jeff mesmo eu fui conhecer com você naquele seu curso de recursos, porque de fato não é divulgada. E ela parece uma teia de aranha, né? Porque ela vai para todos os lados, tem recurso para lá, recurso para cá, aquele monte de agravo no meio. Então, o que os colegas podem fazer para amenizar toda essa tragédia? Essa pergunta é difícil. Esse monte de agravos no meio é ótimo. Eu estava aqui antes da palestra não, no nosso webinar, né, desse bate-papo gostoso aqui, abri meu material de juizado, deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que eu atualizei pela última vez, né, e tal. E aí eu tenho uma parte do meu material de aula, Fernanda, que são só os agravos, né? Agravos. São Aí eu muitos, falo né? de todos os gravos. Muito São engraçado. muitos. É muita Bom, injustiça, são muitos. mas vamos lá, Fernanda, veja se você concorda comigo. Primeiro ponto, eu acho que o advogado precisa estudar a lei seca. Então, ele precisa... É pequenininha. Lê a Lei 10.259 de 2001, tem 27 artigos, gente. Então, eu acho que é bastante relevante. A Lei 10.259 de 2001 é a lei que regulamenta o Juizado Especial Federal aqui, né? A aplicação subsidiária da Lei 10.259 de 2001, imediata, é a Lei 9.099 de 95. Então, a gente precisa ler a Lei 9.099 de 95, o que não temos de previsão, né, normatizado na Lei 10.259 de 2001, a gente teria a aplicação subsidiária da Lei 9.099 de 95. Depois, sim, aí depois do CPC. Então, eu acho que a gente precisa estudar essas normas, né? Depois, separei aqui as resoluções, Fernanda, se eu esquecer de alguma, por favor, me ajude. A 586 de 2019, do Conselho da Justiça Federal, que eu acho que é bastante relevante com relação aos incidentes, e a 347 de 2015 também, do Conselho da Justiça Federal, acredito que são as duas mais importantes que nós temos aqui. Doutrina hoje, o que eu vejo de específico, acho que a Fernanda, se você tiver mais um, você me conta, ou mais uns, me conta, porque eu quero comprar. Mas o que a gente tem hoje é o manual de recursos no Juizado Especial Federal do professor Savares, com mais uma colega da editora Alteridade, a Flávia. Então, eu acredito que, em termos de estudo, aonde eu vou buscar, né? E depois os cursos, claro, a Maria Fernanda tem um curso específico sobre isso, por exemplo. Né? Mas eu acho que é legal, né, que o advogado busque essas fontes, a lei seca, que ele leia a doutrina, né, e tente entender. Mas fato é que um sistema que foi criado para ser simples, a ideia do juizado ser algo simples, né? Ele é extremamente complexo, muito complexo. Os incidentes de uniformização são muito complexos. A Fernanda passou aqui, ela disse, olha, a gente não pode analisar fatos. Né? E no JEF, aqui a gente tem uma súmula da Turma Nacional de Uniformização do Juizado, eu vi o pessoal comentando aqui, a TNU, né? A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. A súmula número 42, que fala, olha, não traga fatos aqui para mim. Né? Então, a TNU não vai analisar fatos. A TRU também, a Turma Regional de Uniformização, que pode ser da primeira região, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, daqui a pouco da sexta, né, Fernando? Porque temos mais um regional aí, né? Daqui a pouco da sexta. Olha, aqui não me traga fatos. Eu preciso de um acórdão recorrido, claro, que é o meu, né? E de um acórdão paradigma que tem uma decisão com relação à matéria de direito, processo eu também não posso discutir, temos súmula 43, né, da TNU, processo eu não posso discutir no incidente, então é direito material, não posso rediscutir fatos e não posso discutir processo.
Então, súmulas 42 e 43 da TNU, acho que, olha, legal essa dica, hein? As duas súmulas, e ali eu preciso encontrar um acórdão paradigma, e dependendo de cada caso, a gente pode mencionar aqui, né, Fernanda, de onde devem ser os acórdãos paradigmas, as várias possibilidades que nós temos, e ali demonstrar a similitude fático-jurídica entre os casos, acórdão recorrido e acórdão paradigma, e depois a divergência de posicionamento que ocorreu entre aqueles casos, né? Bom, acho que falei aqui de alguns pontos que eu entendo relevantes que o pessoal tem que estudar. Vou passar a bola para a Fernanda. Bom, vamos tentar simplificar o que é difícil, gente, porque é mesmo, assim, não é fácil. A gente está falando sobre cadeia do juizado, eu abri aqui rapidinho, vou mostrar um segundo para vocês, só para a gente visualizar o que estamos falando. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou conseguindo compartilhar? Estamos vendo. Ah, então. Esta cadeia recursal é a cadeia recursal da Justiça Comum e do GF. Aqui do ladinho direito, gente, menorzinho, tá vendo? Mas com a caixinha amarela aqui, desce para cá. Isso é vara, TJs, TRFs e STJ-STF. Acabou. Tranquilo, né? Embargo de divergência acabou. Essa coisa toda do lado esquerdo aqui, ó, que ocupa os 2 primeiros quadrantes, esse é o Juizado Especial Federal. Todos os seus recursos, todos os seus agravos, essa é a nossa cadeia recursal. Então, primeiro, só para ilustrar do que estamos falando. Estamos falando de uma cadeia de fato complexa. Como que a gente vai simplificar isso daqui para vocês? E aí eu simplifico, inclusive, gente, não só o juizado, simplificando tribunais superiores mesmo. Primeira coisa, para começar a entender, é a gente absorver um primeiro conceito. No Brasil, não existe terceira instância. Parece que eu estou dizendo mais do mesmo, e parece que eu não estou ajudando nada a vocês quando eu digo isso. Mas, por incrível que pareça, entender a função da instância superior ajuda muito na hora de escrever o recurso. Na hora de você entender o que você tem que colocar lá dentro. O que significa dizer, quando eu digo para vocês que não existe no Brasil terceira instância, não existe mesmo, hein, gente? Vamos lembrar lá do início da faculdade, aí a faculdade ensinou a gente que o Brasil é regido pelo duplo grau de jurisdição. Duplo ainda são 2, tá, gente? Ainda são 2. Então, é um juiz, você tem direito ao acesso à justiça, onde um juiz vai rever todo o seu caso concreto, e um corpo de juízes, né, um colegiado de juízes, vai rever a acertabilidade daquilo. É isso que a gente tem na jurisdição. Essa é a promessa. E não é nem uma promessa brasileira, tá, gente? Uma promessa quase mundial, porque isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica. Então, todo país signatário é a mesma situação. Um juiz, um corpo de juiz revisa e acabou. Para que existe, então, TRU e TNU dentro do GF? Para que existe o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal? Atendendo a um princípio de isonomia. O Brasil, ele não é grande, o Brasil é imenso, né? O Brasil é extremamente vasto. O Brasil é um continente quase. E a gente sabe que a gente tem diversas culturas no Brasil. Então, é de se esperar, a cultura, gente, ela não se transmite só na vestimenta e nos hábitos alimentares, né? A cultura se transmite em tudo daquele grupo social. E, obviamente, é de se esperar que o estudo e a interpretação do direito fosse diferente no Brasil, por conta da cultura. Era de se esperar. E, então, o que pensou-se? Precisamos criar recursos que garantam a uniformização das coisas, que garantam o tratamento isonômico. Olha só, se a lei federal é válida no território federal inteiro, se a Constituição é válida no Brasil inteiro, ela não pode ser interpretada de maneira diferente por aí. Né? A gente também não pode retirar a autonomia dos tribunais. Então, ok, os tribunais interpretam como querem, mas a gente cria instâncias uniformizadoras para dar a última palavra nesses assuntos. Então, a gente tem que entender isso, que STJ, STF, TRU e TNU estão ali para dar últimas palavras em interpretações. Quando a gente diz que a gente não analisa a prova, né, tem a piadinha da súmula 7, que nada passa pela súmula 7, milhões de memes. Na verdade, é falta de compreensão. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas chegam na instância superior tratando como uma apelação, né? Contando de novo toda a história e falando, ó, continua inconformado, revisa aí para mim. Se a gente fizesse isso, gente, a gente seria uma terceira instância, né? Um juiz já viu, um corpo de juízes reviu, e aí uma terceira instância vai rever tudo. E não é isso que a gente faz. O que a gente faz, então, é uniformizar entendimentos. Para que eu falo isso para vocês? Para a gente aprender o que é a redação desse recurso. A redação desse recurso, então, gente, basicamente consiste em você sustentar uma tese que vai se aplicar para todo o território.
se aplicaria a qualquer indivíduo que estivesse na mesma situação do seu cliente. Só o seu cliente, né, que vai passar por aquilo, é qualquer indivíduo. Então, por exemplo, o meu caso é que o meu trabalhador rural só tinha uma certidão de casamento de 1979 e o INSS acha que isso não é contemporâneo à carência, porque ele só implementou a idade em 2015 e na mente do INSS a carência do trabalhador rural são os últimos 15 anos, né? Então ele queria um documento entre 2000 e 2015. Aí o INSS fala, isso daqui não é contemporâneo. E o juiz compra a ideia, né? E o juiz fala, ausência de prova material aqui. Se você for tentar ir para a TNU, falando, não é correto, eu juntei o documento diz que ele é trabalhador rural, você está falando de quê? De casos concretos. E aí você está tratando a instância superior como terceira instância, e ela não é. Então, qual é o nosso papel lá? É mostrar desacertos em interpretações. Qual é a interpretação, por exemplo, que a TNU tem a respeito? Ela fala que a extemporaneidade do documento, né, isto é, o documento é data muito antiga, desde que a testemunha, e o STJ diz a mesma coisa, tem a capacidade de trazer aquele documento para o tempo atual, mostrando que o indivíduo trabalha lá desde a década de 80 até 2015, quando ele implementa a verdade, isto seria o suficiente. Então, quando a gente for trazer nossa insurgência no recurso para uma instância superior, a gente tem que entender a técnica de redação. E a técnica de redação é a interpretação dada, né, ao dizer que o documento muito antigo não vale como início de prova material. Veja como eu não falo do caso concreto. A interpretação é equivocada. Usa o Superior Tribunal de Justiça, a Turma Nacional de Uniformização, fazendo leitura dos artigos 55, 106 da Lei 8.213, entendem que a apresentação de início razoável de prova material, ainda que extemporânea à carência, quando confirmada por testemunhos fortes e convincentes, deve sim ser suficiente à concessão de uma aposentadoria rural. Veja que eu defendo uma tese que serve para qualquer indivíduo. Estou tratando de caso concreto. Não estou falando que o caso daquele meu cliente é que ele trabalhou na roça. Não. Eu estou falando que a interpretação dada é que está errada. Então, entenda. Quando a gente está lá na nossa petição inicial e quando a gente está lá no recurso nominado, o que a gente vai fazer? Mostrar o desacerto no caso concreto. Quando nós começarmos a subir, quando a gente for para o pedido de uniformização regional, nacional e depois ao Superior Tribunal de Justiça, a gente vai começar a defender teses e não mais caso concreto. O nome da minha empresa é exatamente essa, Direito em Teses. Porque a gente tem que entender que o direito ele tem que ser apresentado no formato de uma tese jurídica, em abstrato. Essa comunicação a gente tem que mudar mesmo, é só a redação, gente. A gente tem que aprender a se comunicar por meio de teses. Que é o quê? Mostrar ao judiciário, isso é muito importante, desde a segunda instância, inclusive. Mostrar ao judiciário que a gente não está ali acionando um poder, né? Que é um custo, a gente sabe quanto o custo do processo judicial. A gente não aciona aquele poder por conta de um indivíduo. A gente aciona aquele poder porque aquilo ali é importante para o Estado, né? É importante para garantir a isonomia do país, a estabilização da jurisprudência, a previsibilidade das coisas, que aquele entendimento seja uniformizado, né? Que cada juiz não leia a lei de um jeito diferente. Alguém tem que dar uma interpretação final. No âmbito do GEF, a gente vai ter dois âmbitos, gente. Eu estou vendo que tem pessoal perguntando o que é a TNU. E a pergunta não é ruim, muito pelo contrário, ninguém nem precisa se sentir constrangido com esse tipo de pergunta. É porque é um desconhecimento muito grande, né, da cadeia de como as coisas funcionam. No GEF, então, olha só, imagina que a gente não está no GEF, que a gente está na Justiça Comum. Então, é a mesma coisa que vai acontecer. Eu interponho minha ação na vara, discuto o meu caso concreto, recorro ao TRF se eu perder, né, em apelação, e quando eu quiser subir ao STJ, ao STF, que são as instâncias uniformizadoras, em sede de RESP, de recurso ordinário, elas agem como instâncias uniformizadoras, o que eu vou levar é uma tese jurídica abstrata, que cabe ao meu cliente, mas cabe a qualquer outro indivíduo, né? É o que a interpretação da lei não foi feita da maneira correta, a interpretação da Constituição também não está correta. Dentro do GEF, a gente cria um âmbito a mais, digamos assim. Pensando no mesmo princípio, isonomia, tratamento igualitário entre os indivíduos, criou-se dentro do GEF a turma regional de uniformização. O que é a turma regional, gente? Ela é formada pelos presidentes das turmas recursais de toda aquela região. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né? Então, São Paulo e Mato Grosso do Sul
Os presidentes das turmas recursais de São Paulo e Mato Grosso do Sul se reúnem esporadicamente, usualmente uma vez por mês, para pacificar as coisas dentro, pelo menos, da região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao menos. Né? Então, eles fazem uma micro-uniformização, digamos assim, dentro da... E aí, então, o que pressupõe, gente? Que haja o quê? Divergência jurisprudencial entre a região. Então, você está aqui, na terceira turma recursal de São Paulo, acabou de sofrer uma perda na turma recursal, está triste. O que a gente vai fazer? Sentar no computador e aí vem a segunda dica do que é inevitável, aprender a pesquisar jurisprudência. Vai sentar no computador, vai perguntar qual era a minha tese jurídica. O que eu defendia? Eu não defendia só... E como que a gente pega a tese jurídica, gente? O que você quer? Não é aposentadoria por invalidez, né? O que você quer é superar o que a turma recursal falou. A turma recursal falou que não é para examinar, por exemplo, a idade do indivíduo. Então, essa é a minha tese jurídica. Na aposentadoria por invalidez, podemos analisar critérios sociais do indivíduo, como idade, por exemplo. Então, vou pesquisar jurisprudência sobre isso, dentro da minha região. Vou pesquisar nas turmas recursais, nas outras turmas recursais de São Paulo, nas turmas recursais de Mato Grosso do Sul. Achei alguma dizendo o contrário da minha turma, aí nasceu o recurso. O recurso, gente, ele serve tão somente para isso, para mostrar que diante da mesma tese, por exemplo, a aposentadoria por invalidez pode levar critérios outros que não clínicos, a gente tem turmas recursais na mesma região falando coisas diferentes. E a gente mostra essa divergência. Não achei na minha região, Fernanda. Achei lá no Paraná. Então, a gente vai para o recurso nacional. Vai incumbir a quem? A TNU, gente. Para quem não conhece a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, ela é formada por 10 juízes, 2 de cada região, né, para dar pluralidade. Eles ficam ali por 2 anos, se reúnem aqui, via de regra, em Brasília, no Conselho da Justiça Federal, uma vez por mês. E aí debatem temas em geral, para definir, no âmbito do GF, como que o direito deve ser falado. E aí, terminou o recurso lá na TNU. Perdi, Fernando. Sigo triste, né? Sigo triste. TNU não aceitou a ideia de que considere a idade do indivíduo na aposentadoria por invalidez. Aí a gente tem mais um trabalho. Sentou no computador e vai de novo fazer o quê? Pesquisa de jurisprudência. Olha a importância da pesquisa de jurisprudência na nossa vida. Sentou no computador, pesquisou jurisprudência, da onde? Superior Tribunal de Justiça. Fernanda, posso pesquisar TRF? Não, TRF não faz parte do GF. Então, a gente não pesquisa jurisprudência do TRF. A gente só pesquisa jurisprudência de quem faz parte do GF. Quem faz parte do GF são turmas recursais, turmas regionais, a turma nacional e o STJ. Pesquisei a jurisprudência do STJ. O STJ diz que é para considerar a idade na aposentadoria por invalidez. Então, nós vamos dirigir agora um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Este, sim, é a última palavra em sede de juizado especial federal. E aí, o STJ vai dizer quem está certo e quem está errado. E olha que curioso, olha que curioso. Eu confesso que ano passado, Rodrigo, eu já ouvia muitos alunos reclamando do GF, né? Todo mundo reclamando do GF, e sempre que eles reclamavam, eu falava, gente, vocês não recorrem para o STJ porque não querem. Vocês estão se conformando com essa jurisprudência aí. A jurisprudência é ruim, a do STJ é bem melhor. Recorre, gente. Mas eu senti que as pessoas não conheciam a cadeia, né? E eu vejo mais isso na minha prática, gente. Como eu falei para vocês, a gente recebeu em 20 anos menos de 3 mil pedidos de uniformização. Não é que a gente conheceu menos de 3 mil, então não é que a gente está barrando, Rodrigo, é que não está nem chegando. Não chega. As pessoas não têm conhecimento de que podem para nós, né? De que podem ter um terceiro movimento ali, chegando no STJ com a discussão. E aí eu fiquei preocupado com essa história. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso daqui, né? Então, já que eu trabalho com isso, eu vou ter que levar isso para frente. No STJ, mesmo os servidores têm dificuldade. Tem um colega que senta e fala, Fernanda, como é que examina pedido de uniformização? O que eu tenho que examinar aqui? A gente é treinado para examinar recurso especial, né? É quando chega um pedido de uniformização, que não chega muito, o pessoal fica meio travado. E eu tinha essa preocupação, por isso que eu fui dar aula disso. E é tão importante a gente aprender a cadeia, né, Jô? A Jô fez esse curso. Gente, isso é tão importante. O pedido de uniformização, quando a gente leva para a TRU e para a TNU, ele pode ter qualquer resultado. Qualquer resultado. É o que a TNU decidir, né? Ah, mas a TNU já tinha um julgado de 2 anos atrás dizendo o contrário. Não tem problema. Ela mudou de composição, ela pode mudar de entendimento. A TRU também decide o que ela quiser. Isto é uma loteria, né? Você tem lá 2 jurisprudências, eles vão escolher qual que é a melhor. Quando chega no STJ, não é assim. No STJ, se você conseguir levar o pedido de uniformização, preenchendo todos os requisitos que tem que preencher, que são
São 5 requisitos, tá, gente? Mas se você conseguir preencher todos os requisitos para chegar ao Superior Tribunal de Justiça, passar a admissibilidade, o STJ for julgar o mérito da sua insurgência, você vai ganhar sempre. Olha como é curioso. O Superior Tribunal de Justiça, ele entende o pedido de uniformização de um jeito diferente da TNU e da TRU. O STJ, o que ele entende? Ele fala, gente, é pedido de uniformização de jurisprudência. Então, eu tenho que uniformizar. Se o indivíduo me chega aqui no STJ com uma jurisprudência que é minha, jurisprudência mesmo, tá, gente? Então, é atual, não foi vencida, não é julgado, não é precedente de jurisprudência. Isto é, fala repetida e atual de um tribunal. Jurisprudência do STJ. Se o indivíduo chega aqui com a minha jurisprudência, tudo que eu tenho que fazer é dizer, sim, essa é a minha jurisprudência. Eu nunca vou mudar de ideia, esse é o compromisso com o STJ. Eu nunca mudarei de ideia dentro de um pedido de uniformização. Eu posso mudar lá no recurso especial, aqui não. Tanto é assim, gente, que o STJ proíbe a sustentação oral no pedido de uniformização. Por quê? Porque o STJ é ruim? Pelo contrário. Quando que a gente não sustenta oral no recurso? Quando você chega lá no TRF e o desembargador fala assim para você, doutor, eu estou provendo, quer sustentar? E você fala, não, obrigada. Para que eu vou sustentar se eu vou ganhar? É o que o STJ faz. Precisa sustentar não, meu amigo, porque se você passar na admissibilidade, você vai ganhar. Não tem como você perder aqui dentro desse recurso. Se essa é a minha jurisprudência, eu falo, prevaleça a minha jurisprudência. Então, olha só que interessante. Seria a saída, né? A gente que sofre ali com jurisprudência do GF é a saída. Porque só tem jeito de ganhar chegando ao STJ. O que a gente precisa, gente, é conhecer o caminho, chegar e ganhar. Né? E é por isso que eu, hoje, sou uma grande defensora disso, porque ele é um recurso de vitória certa. Infelizmente, não está sendo utilizado, olha que tristeza. A gente tem menos de 50 temas pacificados em 20 anos em sede de pedido de uniformização no STJ. Olha, para vocês terem uma ideia, em recurso especial, repetitivo, a gente está no 1080, eu acho. Não, 1100 e alguma coisa. 1108, eu acho. Já 1105, acho que foi o último que eu vi afetado, que é o da súmula 111. Mas é que já saiu uns aí, que ainda vai publicar. Tem mais uns novos. Mas tem. E previdenciário tem, viu? Olha! A gente está lá ali no 1108. E pedido de uniformização não tem 50. O pedido de uniformização dentro do STJ, gente, funciona como um repetitivo, é igualzinho. Julgado pelo mesmo órgão, sobresta, do mesmo jeito, é igualzinho. Aí olha como não faz sentido. A lei do GF é de 2001, temos menos de 50. Então, 20 anos de existência. Repetitivo é de 2008. Temos só 13 anos e já estamos no 1100. Tá vendo que não está fazendo sentido, que tem alguma coisa errada? Olha como é importante, né? E olha como é linda a iniciativa da OAB falar em recursos no GF. É porque a gente tem as ferramentas, a gente só está precisando operacionalizar elas, né? Da melhor maneira possível. Rodrigo, ela falando assim pareceu tão fácil, né? Não, mas não é. A Fernanda tem razão quando ela fala, a gente chama de PUIL, né, gente? Quando vocês ouvirem por aí, pedido de uniformização de interpretação da lei. Tem gente que não sabe, né, Fernanda? A gente, às vezes, solta, né? Porque, de tanto conversar a respeito, falar, né? Ah, porque o PUIL 293. PUIL? O que é PUIL, né? É PUIL. Não, e olha só como é engraçado, Rodrigo. No STJ, o STJ também, como ele recebe muito pouco desse pedido, olha só, ele era maltratado dentro do próprio STJ. Ninguém dava muita importância para ele, não. Usavam tão pouco, e normalmente quando usavam errado, que ele não tinha nome no Superior Tribunal de Justiça. Era um recurso sem nome. Igual recurso nominado, né, gente, que não tem nome. Ele era um recurso sem nome. Ele chegava no STJ e ele era autuado como PET. PET é tudo que chega no STJ e não tem nome, a gente chama de petição. E não era, né, gente? Era um recurso, não era uma petição. Olha que loucura. Tanto que quando você pega os pedidos de uniformização antigo do STJ, vai estar lá, PET, não sei o que, não sei o que. Olha que loucura. E aí o STJ só se conserta, né, e entrega para o pedido de uniformização o que ele deveria receber nos últimos 5 anos, que ele fala, gente, vamos dar um nome para esse troço, uma classe de recurso. E aí vira PUIL. E tem gente que ainda fala apoio, gente, é o PUIL, é o pedido. É porque eu acho que ninguém nem sabe o que é o negócio, se chama de apoio. Eu falo, o que, gente? O pedido. De uniformização, de interpretação da legislação federal. E ele, então, olha, ele ganha nome no STJ há pouco tempo, apesar de 20 anos de existência. Olha como a gente realmente precisa, né, trazer isso à baila, trazer isso à discussão. Eu acho que cada vez se faz mais importante.
Vou ser bem honesta com vocês, gente, se depender de mim, nem tinha juizado, porque eu sou contra em vários âmbitos, assim. Mas aí é outra coisa, uma questão, eu acho que eu falo mais como professora de processo civil, eu acho as violações do processo civil tão altas que eu não gosto do Jeff. Mas já que não vai acabar, vamos ser honestos, não vai acabar. Vai permanecer aí, o que a gente precisa fazer mesmo é estudar para trabalhar bem neles, né? Sim. Não, eu acho que você falou uma grande verdade, né? Na verdade, a gente precisa se especializar mais nessa questão dos recursos superiores, especialmente no pedido de uniformização para o STJ. Ele é pouquíssimo usado e é praticamente um cheque em branco, né? Porque ele não vai dizer o que ele disse, como você falou. A chance de ganhar é muito alta. Agora, uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês. A questão de ter esse revezamento a cada 2 anos na turma nacional. Vocês acham isso muito ruim? Vocês acham isso bom? Porque, assim, às vezes eu acho que é péssimo, porque 2 anos é um período muito curto para mudar um entendimento assim de forma tão radical, mas eu queria ouvir vocês dois. Bom, o que eu penso a respeito disso, né? Antes, deixa eu só colocar aqui, a alternância, para eu não esquecer. Alternância de membros, de juízes, tá? Vamos lá. Antes disso, eu vejo um problema, Fernanda, e inclusive recentemente eu dei uma aula junto com o ministro Gurgel de Faria e a gente estava discutindo isso, e eu coloquei na mesa, a gente estava falando sobre os precedentes qualificados do STJ, e a importância da gente conhecer os recursos repetitivos e tal, em matéria previdenciária e por aí vai. Eu vejo um problema aqui, Josiane e Fernanda, no Jeff, e a gente não conseguiu chegar... Quer dizer, eu tenho uma solução, mas acredito que a minha solução é uma solução difícil. Quando a gente chega na TNU, e a TNU julga determinado processo da gente, e lá a gente perde, o que tem acontecido muitas vezes na prática, Fernanda, é que a gente não encontra ainda uma posição do STJ, um acórdão paradigma, né? Uma decisão do STJ sobre aquela matéria. E a gente sabe que só é possível chegar até o STJ com a interposição do PUIL, do incidente de uniformização ao STJ, quando há um acórdão paradigma do tribunal, onde a gente possa fazer esse cotejo analítico, né? Essa comparação entre as decisões, entre as questões discutidas e as soluções diferentes dadas pela TNU e pelo STJ. E a TNU, Josiane, dentro dessa sua pergunta, né, já passando a entrar na resposta e tal, a TNU tem julgado muitas questões e muito rapidamente. Então, hoje, de repente, você está ali lendo alguma coisa na internet, estudando, e você acha, sei lá, 10 temas que a TNU, de repente, afetou e ela vai julgar. E essas matérias, às vezes, pela lógica, até pela lógica da celeridade do Juizado Especial Federal, né, acaba chegando antes na TNU do que no STJ. E aí a TNU tem um posicionamento X e a gente não encontra o posicionamento do STJ sobre aquela matéria ainda. Bom, o que eu penso, né? Se o STJ já julgou a matéria e tem uma posição ali consolidada, e tem feito muito isso em sede de repetitivo, então é importante, porque é um precedente qualificado, vincula todo mundo e tal. Ok. Tem a alternância de membros, legal, porque oxigena e tá valendo. Mas quando o STJ não julgou a matéria ainda, aí eu vejo isso com muita ressalva, porque a gente tem uma insegurança jurídica sobre o sistema, o microsistema do GEF, gera falta de isonomia e tudo mais. E a gente sabe, só para finalizar, que não cabe ao entendimento que prevalece hoje, infelizmente, na minha concepção, e acredito que a Fernanda deve pensar da mesma maneira, como processualista que não cabe ação incisória no GEF. É um posicionamento hoje, em razão da aplicação subsidiária da Lei 9.099, salvo melhor juízo, o artigo 59, que diz que não cabe a rescisória no GEF. Então, ali, muitas vezes, parou na TNU. Chegou ali, acabou. Você não consegue ir mais para lugar nenhum. Não tem violação direta à Constituição, não tem acórdão paradigma do STJ, acabou. Transitou em julgado. Quando o STJ julgar, discussões se haveria ou não cabimento,
mesmo que a rescisória fosse possível no GF, né? Agora o STJ julgou, eu vou ajuizar a rescisória. Não cabe a rescisória. Eu vejo que a solução aqui que nós teríamos seria a criação de algum mecanismo processual específico para essa situação. Uma hipótese de rescisória aqui, abrindo a possibilidade da rescisória no caso de alteração no posicionamento do tribunal, né, em sede de repetitivo e tal, do STJ, digo, e deixando claro que isso é possível no âmbito do GF. Né? Então, eu vejo esse problema e acho que é legal a gente trazer para contextualizar até a sua pergunta. Vejo que, respondendo objetivamente a sua pergunta, se o STJ já julgou a matéria, o que a TNU disser, mudar de posicionamento ali, não vai mudar nada, não vai acarretar nenhum prejuízo na nossa vida, porque o STJ já passou. Melhor, da vida de quem sabe fazer um incidente de uniformização o STJ, de quem conhece a cadeia processual, como a Fernanda bem disse, né? Bom, é isso. Então, assim, eu acho que instâncias uniformizadoras não deviam ter tanta variação de corpo. Eu vi isso acontecer no STJ. Nós éramos, direito previdenciário estava ali na terceira sessão, quando entrei no gabinete do ministro Napoleão, a gente ainda era da terceira sessão, e aí nós mudamos para a primeira sessão. Direito previdenciário foi, na verdade, para onde ela tinha que estar, que é para as turmas de direito público, mas ela ficava ali na terceira sessão por falta de tempo hábil em julgamento. E a gente viu quanto demorou para os ministros amadurecerem direito previdenciário, né? Como demorou, tanto que um dos primeiros repetitivos ia contra até uma súmula da AGU, tema já pacificado, tranquilo, e aí vem o repetitivo e muda tudo. Por quê? Porque demorou muito para amadurecer. A gente ainda percebe isso até hoje, né? Tem tema que a gente leva uma primeira vez, não vai, e aí são 2, 3 anos julgando até amadurecer no julgador. Eu acho que para uniformizar entendimentos da última palavra, há de haver amadurecimento da matéria. Então, não pode ser uma turma tão instável assim, que muda a cada 2 anos sua composição. É o que penso. Né? Tem que haver uma conciliação maior de entendimentos, amadurecimento entre os pares, para a coisa funcionar bem. O que poderia ser uma alternativa a isso, já que a gente não poderia criar ali dentro do Juizado Especial Federal uma carreira, né, do juiz de primeira instância se tornar uma espécie de ministro fixo da TNU? Também não daria para funcionar. Então, a gente poderia fazer uma solução alternativa, o que eu acho que seria mais justo, mais correto, a TNU poder, né, então, né, continuar trabalhando como ela trabalha, que é julgar o pedido de uniformização, mas com 2 condicionantes. Primeiro condicionante, ela só poderia editar uma súmula se o STJ já houvesse entendimento sobre o assunto. Não acho certo a TNU editar súmulas que são impeditivas de subida de recurso se o STJ ainda não se manifestou sobre o tema. Ela não pode fazê-lo, porque senão lá na turma recursal você entra com pedido de uniformização, ele vai ser barrado e você nunca chegará ao STJ porque quebra a cadeia. Então não pode fazê-lo. E a TNU, de uns anos para cá, vem também julgando como se fosse uma espécie de repetitivo, o que ela chama de representativos da controvérsia, né? Que funcionaria como um certo repetitivo ali da TNU. Uma vez julgado, fica ali meio pacificado e ele também está atuando como impeditivo de recurso. Acho que a TNU age muito mal quando pacifica em representativos da controvérsia temas não pacificados no Superior Tribunal de Justiça. Que aí, mais uma vez, o que é que ela faz? Quebra a cadeia. Porque aí você vai tentar interpor o pedido lá embaixo, ele nem vai subir para a TNU, porque já foi pacificado em representativo. Então, você nunca vai ter acesso à TNU. Então, você nunca vai ter acesso ao STJ. E aí, a TNU está esvaziando a competência do STJ. Ela não pode esvaziar a competência do STJ. A última palavra do Superior Tribunal de Justiça. Você não pode barrar coisas que o STJ ainda não pacificou. Então, assim, já que não há como mudar a transitoriedade dos juízes, né, pela lógica da carreira de um juiz de primeira instância, que é o juiz que está lá na TNU, a gente pelo menos deveria alterar algo ali no regimento interno da TNU para coibir qualquer possibilidade de edição de súmula ou julgamento de representativo da controvérsia quando a matéria ainda não tivesse sido pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Porque senão a gente está realmente quebrando, literalmente a gente está quebrando a lei do GF. Sim, né? Sim. E a resolução
586 de 2019 do Conselho de Justiça Federal, ela trata realmente, Fernando, os representativos de controvérsia na TNU como vinculantes, né? Como precedentes qualificados, né? Equiparados aos recursos repetitivos do STJ. E esse é um problemão, porque, como eu disse, a todo momento a gente tem tema representativo de controvérsia afetado, né? E muitas vezes, como você bem colocou, a matéria não chegou até o STJ ainda, né? E não há nem uma jurisprudência persuasiva do STJ, que não seja um precedente qualificado, não há nem decisões esporádicas, né? Não há nada no STJ sobre o tema, e de repente você olha e fala, meu Deus, eu não vou chegar no STJ, né? Não, é perfeito. Agora, vejo ainda, quando a gente une as nossas falas, né? Esse problema da inexistência do acórdão paradigma no STJ, o STJ ainda não analisou determinada matéria, e a TNU julga, independentemente de ser em sede de representativo de controvérsia, e ali quebrou a cadeia, como você bem colocou. Adorei isso, porque é isso, é uma cadeia recursal, isso é muito didático, né? Vou adotar a partir de agora com referência a Fernanda. Porque quebra essa cadeia, a lógica da coisa, né? O STJ é o guardião da legislação federal e a TNU não pode assumir esse papel no âmbito do GEF. Afinal, quando... bom, a Constituição é clara nesse sentido. Pronto, né? Tá aí. É o STJ que tem esse papel e não a TNU. É uma situação Eu muito acho que realmente há complicada. uma usurpação de competência. Deveria caber até reclamação, Sodero. Eu defendo a reclamação nesses casos, como exceção. Se o recurso for barrado por jurisprudência fixada, sendo que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência em sentido contrário, você está usurpando a competência, porque não era esse o espírito. Em nenhum momento, e eu digo até porque a iniciativa da redação da lei veio dos ministros do STJ, em nenhum momento o STJ falou, deixa o GEF se resolver sozinho. Pelo contrário, desde o início o modelo a jurisdição do GEF segue, mas a última palavra é nossa ainda. Né? Nós vamos garantir a estabilidade. Agora a TNU fica agindo como se a STJ fosse. Esses e dias aí eu acho que a gente tem um problema de competência seríssimo. Com certeza. Agravado por um problema que aí, para mim, é depois de inconstitucional umas horas, que é uma disposição do regimento interno da TNU, onde se afirma que as decisões do presidente da TNU são irrecorríveis. Isso, para mim, é altamente inconstitucional, porque no Brasil não existe decisão irrecorrível. Existe recurso inadmissível, decisão irrecorrível não existe. E aí, se o presidente da TNU fala, não, minha jurisprudência é em sentido contrário, para por aqui, ninguém pode fazer mais nada. Exatamente. E o STJ nunca será acionado. E a TNU ganha áreas de última palavra indevidamente. Sim, sim. E é interessante a gente falar disso, Josiane, se você me permite, uma colocação que me vem aqui agora, porque a competência do Juizado Especial Federal, estabelecida lá no artigo 3º da Lei do GEF, a 10.259 de 2001, que nós comentamos aqui, ela é absoluta e, segundo a jurisprudência majoritária, definida tão somente em razão do valor da causa, né? Essa complexidade que a Constituição diz que essas causas de menor complexidade, né, que a Constituição diz que seriam apreciadas pelo Juizado Especial Federal, quando a lei regulamenta a Constituição neste aspecto, ela diz, olha, as causas com valor de até 60 salários mínimos são de competência do Juizado Especial Federal, né? Obviamente aquelas que nós já conhecemos quais são. Bom, mas esse seria o único critério de estabelecimento da competência, né? Nós tivemos esses dias uma decisão do TRF da primeira região relativizando isso, no caso de perícia para a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Eles fizeram referência a um outro caso no mesmo julgado de perícia para verificação da nocividade do ambiente de trabalho, era tempo especial, fizeram referência, mas o que prevalece, né, todos nós sabemos aqui que trabalhamos com isso, é que o critério seria aquele do valor da causa. E aí, eu arrisco dizer aqui que o advogado ele precisa ser estratégico, até mesmo no momento do ajuizamento da sua ação, no que condiz
ao valor da causa, porque muitas vezes, né, aquele momento do ajuizamento por conta do valor da causa, porque muitas vezes, Fernanda, não é interessante fazer essa discussão no âmbito do Juizado Especial Federal. Né? Essa semana eu atendi uma moça nova, marido faleceu de Covid, do Rio de Janeiro. E aí ela nos procurou porque a pensão por morte dela foi calculada daquele jeito, né? Pós-reforma da Previdência, daquele jeito. O marido contribuía pelo teto e tal, bom, a pensão no pós-reforma foi de 2.000 e pouco. E aí eu quero fazer essa discussão fora do GEF. Eu sei que a questão é constitucional, que eu vou trabalhar ali e tal, e que, bom, em princípio eu chegaria até o STF, vou chegar, né? Chegaria se tivesse no GF, mas eu não quero fazer essa discussão no GF, porque eu sei das barreiras que são impostas ali internamente para a subida do recurso de fundamentação vinculada, no caso, o recurso extraordinário. Eu acabei trazendo aqui, né, uma questão constitucional, mas poderia não ser. Às vezes o STJ tem determinado posicionamento sobre a matéria que eu quero, né? E eu tenho muito mais chance de ter essa minha vontade feita aqui no TRF do que no Juizado Especial Federal, porque eu sei que o posicionamento do GF é ruim. Então, às vezes, estrategicamente, o que eu quero dizer é o advogado ser estrategista, deixando acumular parcelas atrasadas do seu benefício, talvez, do benefício discutido, talvez tendo a boa chance até de, no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social, administrativamente, então, ter uma vitória, né? Talvez seja interessante continuar por ali ai, meu Deus, vou usar uma palavra que eu não queria aqui, mas para todo mundo que está assistindo, eu acho que fica mais claro assim, escapar, fugir do Juizado Especial Federal em determinadas situações, né? Não, eu acho que Opa. você tocou num ponto importante que eu ia fazer essa pergunta, né? É que o advogado tem que ser estrategista exatamente para não cair nessas armadilhas que a Fernanda citou, da TNU, de repente fazer uma imposição de uma situação que você não consiga ultrapassar aquele limite, porque o STJ ainda não se manifestou. Eu uso dessa estratégia, Rodrigo. Eu acho que uma boa parte da advocacia está começando a seguir essa estratégia, né? A gente vê que os colegas não estão mais pegando a carta de indeferimento e correndo para o judiciário. Está havendo agora um amadurecimento do que é que tem que ser feito. Não, eu vou ver primeiro o que o CRPS fala, ou até mesmo enrolar um pouco, né, para subir o valor da causa e passar dos 60 salários, porque, como você falou, eu não quero ir para o GF, eu quero ir para a vara comum. É uma estratégia, né? Com essa moça, eu combinei com ela, falei, olha, daqui a 4 meses a gente tem a superação dos 60 salários mínimos do valor da sua causa. E eu prefiro ingressar com essa ação na Federal Comum, no Rio, no caso. E vamos fazer assim, tudo bem para você? A gente precisa colher alguma documentação aqui ainda e tal, então vamos fazer dessa forma? Vamos. Joia. Né? Então, eu acho que a advocacia precisa entender também que ela pode ser estratégica, e isso não é imoral, ilegal. A gente precisa conhecer quais são as posições, né, dos tribunais superiores, especialmente da TNU no âmbito do GF, para fazer uma escolha consciente. Sim. Eu acho que nada é imoral, gente. Pelo contrário, isso é total teoria dos jogos. É conhecer o jogo, conhecer os players e ir no melhor jogo possível. A ideia não é ganhar? É o melhor jogo posso escolher possível. o campo, né? Eu posso escolher o campo. Posso escolher o melhor ambiente para jogar, por que eu vou escolher o pior? Né? Agora, uma dica, gente, que eu estou vendo aqui no bate-papo, tem muitos estudantes de direito nos ouvindo. Vou dar uma dica para a vida, então, não é só para juizado, e combinando com a fala do Rodrigo. Hoje, só tem jeito do profissional de direito se destacar e ser bom, e aprenda isso desde a faculdade, que economiza muitos passos, se ele conhece jurisprudência. Jurisprudência. Sabe quem é o profissional de direito bom hoje, gente? Vocês aí que são novos que estão ouvindo. Quem conhece jurisprudência. Se você quiser passar na OAB, se você quiser passar num concurso público, se você quiser ser juiz, se você quiser ser servidor do judiciário, o que vai cair no concurso é jurisprudência.
Se você quer ser advogado e quer escolher a melhor estratégia para você ajuizar a ação, né? Isto é, a melhor tese de defesa, porque a gente já passou daquela fase da advocacia onde bastava relatar os fatos que o juiz te dava o direito. Essa fase já acabou, tá, gente? A fase agora é outra. É né? mentira isso, né, Fernanda? O dai-me os fatos que eu te dou o direito, que o pessoal aprende da faculdade, ó. Bem antigo, isso acabou tem muito tempo, tá, gente? No processo civil novo, a gente tem um campo de estudo, e a fase pré-processual é a mais importante. O indivíduo chega no teu escritório, te conta os fatos, agora você senta e você transforma fatos em direito. E como que você transforma isso? Com a melhor estratégia. Qual a melhor estratégia? Conhecendo a jurisprudência. Ué, eu tenho que saber o que o GF anda julgando para ver se eu vou para lá, o que o Superior Tribunal de Justiça anda dizendo para ver se eu tenho chance de ganhar, para já avisar o cliente. Porque se for causa ganha, gente, ótimo, né? Agora, se for causa que eu sei que a jurisprudência é controvertida, eu vou sofrer horrores com isso. Tudo isso, gente, é uma fase pré-processual. E aí, você só vai saber ultrapassar a fase pré-processual se você conhecer a jurisprudência. Senão, o que acontece? Você entra com a petição inicial e fica ali contando com a sorte do que vai sair da cabeça do juiz, do recurso que o INSS vai movimentar. E ninguém pode trabalhar assim, nem prever orçamento do escritório assim, né, gente? Eu nem advogada sou, mas não é possível trabalhar assim. Então, quer uma dica para a vida? Estude jurisprudência, leia informativo de jurisprudência, leia todas as decisões do STJ e do STF do mês, eles têm informativo mensal, leia informativo de jurisprudência da TN1. Para quê? Para você saber o que anda acontecendo e quais são as suas possibilidades de ganho. E, principalmente, qual estratégia você tem que usar para ter mais possibilidade de ganho. Não tem saída, gente. Não tem saída. Não, jurisprudência hoje quem faz direito, a vida é jurisprudência. Até porque, vamos lembrar, né, Rodrigo? Rodrigo também é amante do processo civil, que eu sei que o Código de Processo Civil, gente, de 2015, ele inaugura um modelo que a gente não conhecia na jurisdição, que é um modelo que prima pela aplicabilidade da jurisprudência. Isso é um recado para toda a comunidade jurídica. Gente, para prestar atenção. O que nos importa agora é jurisprudência. Não é à toa que existe o artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, chamando a atenção para a aplicabilidade da jurisprudência na jurisdição. Então, você quer ser bom? Quem está aí, ó, planejando, querendo sair da faculdade, professor, eu quero sair da faculdade ganhando dinheiro. Leia jurisprudência. Você vai passar na frente de muita gente, você vai encurtar muito caminho. Especialmente os precedentes qualificados, né, Fernanda? Os temas de repercussão geral no Supremo, os temas repetitivos no STJ, e com dor no coração, né, as súmulas, e com dor no coração, os representativos de controvérsia da TNU, né, que muitas vezes também norteiam a nossa atuação. E é legal... Pode ajudar, podem ajudar, nem sempre ajudam. Mas pelo menos para a gente escapar do juizado vai ajudar, né? Olha, aqui eu não vou adotar essa estratégia. Para criar estratégia. Como agora, diz o Alberto Patino, que é professor de processo civil também, né? O que você faz da meia-noite às 6 quando você tem insônia? Vai ler. E fica uma dica aqui, que a Fernanda, vamos aproveitar que a Fernanda está aqui, né? Que o STJ está presente, então, que a gente tem uma pesquisa de jurisprudência no STJ que eu acho muito interessante, que é dos temas repetitivos da jurisprudência em teses, por matéria. Então, a gente consegue pesquisar lá, temas repetitivos, por matéria, direito previdenciário, e ali tem tudo, né? Então, é só entrar no site do STJ, né, Fernanda, jurisprudência, teses repetitivas, temas repetitivos, acho que é isso que está lá, e ali a gente consegue pesquisar por matéria. E pô, é delicioso. Eu, particularmente, eu adoro isso. O que eu penso, Fernanda? Daqui a pouco, muitas matérias, as mais importantes, estarão... A gente já vê isso acontecer, mas daqui a pouco mais ainda, né? Estarão julgadas pelo Supremo, pelo STJ, em sede de repetitivo, em sede de repercussão geral. E se você não sabe, né, o que eles decidiram em determinados temas, você está para trás. E mais ainda, os precedentes em informação. Né? Olha, o STJ vai julgar. Olha, o STF vai julgar. Agora, esse tema, o que eu comentei com você, acho que é o 1105. Da súmula. Os honorários, da súmula 111.
Imagine que quantos advogados que hoje, por exemplo, hoje é dia 27 de setembro, tiveram uma decisão no escritório de procedência e tiveram os honorários limitados, os honorários de sucumbência, as parcelas vencidas até a sentença. E estão felizes, indo dormir hoje, comemorando que tiveram a sentença de procedência e não estão pensando na possibilidade, né, de fazer o recurso, até mesmo em nome próprio, que neste caso é possível, o CPC autoriza, né, discutindo tão somente a base de incidência dos honorários de sucumbência, que o STJ, na minha concepção, olha, não vai ter muita saída, muito provavelmente vai aplicar a literalidade do CPC, que diz, olha, aqui a gente deve levar em consideração o valor da condenação, então todas as parcelas não limitadas à sentença ou do proveito econômico, vamos deixar o valor da causa para outra discussão, que aqui não entra, condenação, proveito econômico como base de cálculo dos honorários de sucumbência. Então, muita atenção aos precedentes. Vai ficar praticamente impossível advogar se o advogado não conhecer, né? Eu acho que já é. Acho que já é. Mas eu acho que daqui em diante é como o processo eletrônico. Se você não souber, você não trabalha mais. É basicamente a mesma coisa. Agora, Fernanda, tem algum spoiler aí desse tema 1005? Oi? 1105, olha, querendo spoiler. 1005 tem algum spoiler? Não. Não. O que eu posso dizer, sobre o 1105 é que o debate não é tão simples quanto parece. Sim, sim. Eu sou super a favor da queda da súmula 111, mas não por causa do Código de Processo Civil novo. Eu acho que o Código de Processo Civil novo não muda nada. Você acha? Eu acho que ela nasceu errada, né? Porque exatamente, porque desde o artigo 20 já falava que tinha que ser sobre a condenação. Desde o artigo 20 do Código de 1973. Na verdade, o que o STJ fez na criação da súmula 111, e aqui eu estou em ambiente de sala de aula, eu posso fazer uma crítica à instituição. O que aconteceu com a formação da súmula 111 foi um erro de premissa. Lá no artigo 20, gente, do Código anterior, no parágrafo 5º, falava assim, só vai se incluir parcelas vincendas quando for responsabilidade civil. Que é o quê? A gente está ali, sei lá, meu filho morreu atropelado por empresa de ônibus, vou pedir pensionamento vitalício, e aí, como aquilo ali vai durar a vida toda, para favorecer o advogado nessas causas, a gente autorizava a inclusão de parcelas vincendas, né, que eu ainda vou receber depois que o processo transitar em julgado, para melhor pagar o advogado. Seria essa a intenção do Código de Processo Civil lá em 1973, porque a gente falava total da condenação, não proveito econômico como é agora, né? Agora, proveito econômico dá para incluir tudo. E aí, o que aconteceu? O STJ falou assim, então, peraí, em previdenciário a gente está incluindo as vincendas. Um equívoco, a gente nunca incluiu as vincendas na base. A gente incluía todas as vencidas, gente, porque até o processo transitar em julgado é tudo vencido, não existe vincenda. Então, foi um equívoco do STJ, de falar assim, até a sentença é vencida, depois é vincenda. Não tem vincenda, meu amigo. Vincenda é até o trânsito, né? Até o trânsito em julgado é tudo vencido. Não é vincenda. Foi um erro de premissa. Mas isso surgiu, na verdade, tem todo um histórico por trás. Né? Isso surgiu por causa do preconceito, porque tinha essa fama que os advogados previdenciários faziam contratos muito leoninos, que eles se aproveitavam de senhores mais velhos e tal. Rodrigo, sabe o que eu acho que mais justifica a queda da 111 agora pelo novo Código de Processo Civil? Não é tanto a questão do proveito econômico e da condenação, porque já existia lá, né, a condenação no artigo 20. Sabe o que eu acho que justifica, gente? É porque uma das premissas também da súmula 111 era qual? Vamos evitar que o advogado, eu não sei onde isso existia, né, maneja recursos infundados, protelando o fim do processo e, com isso, aumentando sua base de honorários. Era uma loucura. Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Né? Quem protela e adia o fim do processo é quem está perdendo, nunca quem está ganhando. Essa que é a grande verdade. Mas hoje, o Código de Processo Civil novo, ele traz muito mecanismo que inibe isso. Né? Recursos protelatórios são considerados manifestamente inadmissíveis, passíveis de multa e não conhecidos. Então, não existe mais entrar com recursos protelatórios como antes. Então, né, se havia a preocupação do Supremo Tribunal de Justiça em evitar que o advogado usasse recursos e evitasse que o segurado recebesse seu benefício em tempo, só para aumentar
só para aumentar a base honorária, isso está inibido no Código de Processo Civil, porque recursos protelatórios agora tem outro tipo de tratamento. Perfeito. Ia dar um parênteses sobre isso também, gente. É perigoso vocês não conhecerem repetitivo, também por causa do novo CPC. Então, quem acha que dá para advogar sem conhecer repetitivo, cuidado, porque hoje no Brasil, interpor qualquer recurso, em qualquer âmbito da jurisdição, que se volte contra a súmula dos superiores ou repetitivo dos superiores, é considerado recurso manifestamente inadmissível e, por isso, passível de multa. E multas, queridos, não são abarcadas pela assistência judiciária gratuita. O teu cliente, além de perder, vai ter que pagar ao fim do processo. Então, é realmente um ato quase irresponsável hoje ajuizar uma ação sem conhecer todos os repetitivos que envolvem aquilo ali. Certamente. Bom, nós já estamos aqui, o professor vai ter que sair, nós vamos ter que encerrar. O professor Rodrigo tem uma outra palestra na OAB do Distrito. Vai me abandonar, Rodrigo. Não, a gente precisa, na verdade, quando tudo se normalizar, se Deus quiser, o mais rápido possível, né? A gente precisa se encontrar pessoalmente. Eu estava lembrando aqui, né, da gente tomando café, se eu não me engano, onde foi? Fortaleza? Tomando café em Fortaleza, a gente sentou, conversou um pouquinho, né? Mas a gente precisa estabelecer mais esse contato. Acho que todo mundo está sentindo falta, né, do presencial. Todos estamos. Eu acho que o primeiro congresso vai ser um sucesso. Eu estou pensando aqui, Fernanda, eu preciso bolar alguma coisa. Eu gosto de inventar essas coisas. Meu Deus, eu acho que o presencial vai ser sensacional. Eu também estou quase fazendo um congresso aqui em Brasília, só pela vontade de fazer um congresso. Por favor, me chama, viu? Eu dou um jeito. Só pela vontade de fazer um congresso, Rodrigo. Gente, muito obrigado, viu? Professor, obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super apertada, você tinha outro evento, tem outro evento agora, até trocou o horário para poder estar aqui com a gente. Obrigada, foi uma verdadeira aula esse bate-papo com vocês dois. Fernanda, também, muito obrigada por todos os seus ensinamentos, você é fantástica, sou sua fã, sou fã dos dois, né? Os dois são maravilhosos, dois processualistas. E vai ficar gravado para quem quiser assistir depois no YouTube da OAB São Paulo. Então, a palavra está com vocês aí para terminar. Pode ir você, Rodrigo, que está com o tempo contato. Legal. Gostaria só de agradecer, meninas, pela companhia essa noite, bate-papo gostoso. Eu ficaria aqui um tempão. Quando eu não sabia, Fernando, que você está no gabinete da ministra Regina Helena. Eu sei que nas últimas sessões do STJ eu tenho acompanhado e tem sido sensacional. Eu tenho visto as ponderações dela no tema 1018, você não sabe o quanto que eu vibrei aqui. Salvou. Nossa Senhora, o quanto... Feliz estava eu, Rodrigo, porque ali eu estava votando 2 vezes, né? Eu estava com a ministra Regina e o ministro Og, que estava votando com o voto do ministro Napoleão, que estava no sistema. Nossa, certamente, quando ele pediu a palavra ali também, logo em seguida, ao voto do relator, aquilo já me deu uma esperança, mas a pontuação dela foi excepcional, né? E, de novo, os precedentes qualificados, né? Olha, o STF já decidiu isso, a gente vai estar usurpando aqui uma posição já tomada pelo STF, cuidado, foi sensacional, eu fico, assim, feliz de saber, assim, é legal, aquela felicidade marota, até de, tá legal, a Fernanda tá lá, isso é muito interessante. Então, parabéns pelo trabalho. Josiane, obrigado por conduzir aqui esse bate-papo. Um abraço, eu espero reencontrá-las em breve. Eu vou sair, gente, senão não vai dar tempo de entrar a tempo. Fique à vontade, a gente faz o encerramento. Obrigada, Rodrigo. Beijo para vocês. Obrigada, Rodrigo. Tchau. Bom, eu só tenho a agradecer, né, gente? Eu falo sempre que eu sou muito grata em ser ouvida pela advocacia. Muito mesmo, assim. Eu vou te contar que eu trabalho no judiciário e eu achei desde o início um pouco pretensioso ser professora de advogado sem advogar. Então, como o meu trabalho é julgar o trabalho da advocacia, eu tenho muita vontade de colaborar com a advocacia. Então, fico muito feliz quando tenho a oportunidade de falar para uma OAB. Muito feliz mesmo, principalmente de um tema que eu acho tão sensível quanto o juizado, né? Estudem, gente. A minha recomendação é estudem os juizados, não deixem para depois. Às vezes a gente adia muitas coisas na nossa vida. Não tenho tempo de estudar, vou fazer um curso outra hora. E aí, né, quantos
Quantas improcedências a gente ainda vai ter? Quantas pessoas prejudicadas a gente ainda vai ver até chegar a hora dessa mudança, né? Que vontade é essa que não realiza? Então, se você quer ser melhor, realize hoje. Estude mais, busque conhecer mais. Vocês já deram um grande passo. Está numa segunda-feira à noite aqui, estudando, né? Olha que passo bonito que vocês estão dando. Então, continuem essa caminhada. Vamos continuar estudando juizado, vamos continuar avançando, que é muito importante mesmo para toda a nossa jurisdição e para os resultados que a gente vai colher lá na frente, né? Hoje você está perdendo um processo, mas na verdade isso pode gerar fruto, né? Em muitos outros processos que vão seguir essa improcedência. Agora, se tu ganha hoje, imagina que isso pode render mais 100, 200 clientes lá na frente que também vão ter o mesmo nível de procedência. Então, realizem mais, estudem mais. Vocês já são uma inspiração para mim, de verdade. Eu acho que a advocacia estuda muito mais do que o judiciário. Eu fico muito feliz sempre em ver isso acontecer. Fernanda, obrigada por todos os ensinamentos. Nós tivemos aqui aproximadamente 100 pessoas com a gente durante esse período do webinar. Realmente. Eu posso fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Pode. Pode. O proibido já era, né? Porque eu já pedi, né, gente? Não, fica à vontade. Eu ia te falar para você falar nas suas redes sociais. Então, gente, quem quiser seguir nas redes sociais, eu vou deixar as duas aqui no bate-papo. E no meu site, o de recursos do GF ainda está disponível. E eu fiz um cupom só para vocês desse webinar. Então, se você entrar no site, que é direitoemteses.com.br, lá vai ter um curso que é Recursos no GF. São mais ou menos 14 horas de aula só sobre o Juizado Especial Federal, com toda a cadeia. E eu fiz um cupom, eu vou deixar anotado aqui no grupo, que é Webinar São Paulo, Webinar SP, que dá 50% de desconto no curso, gente. Eu sou super a favor da acessibilidade no estudo. Eu vendo curso não é para ganhar dinheiro, não. É para ter acessibilidade mesmo. Então, é 50%. Ele já é baratinho, é metade do preço. Só mesmo para quem quiser se aprofundar e conhecer um tantinho mais. O site é www.direitoemteses.com.br. Eu já fiz o curso da Maria Fernanda do Juizado, fiz agora da petição inicial e é fantástico. Quem tiver oportunidade, faça. Aproveite esse desconto que ela está concedendo, porque ela está sendo uma fadinha madrinha aqui. Poderosa. O cupom, gente, é Webinar SP. O webinar, né, que a gente está aqui agora é SP de São Paulo. Eu queria convidar todo mundo para seguir a página do Instagram da Comissão Estadual de São Paulo, que é @direito.previdenciário, ou ABSP, que amanhã nós vamos ter uma live, nós vamos falar sobre INSS digital, junto com o Adriano Maus, que era servidor do INSS e hoje é advogado. Nós vamos falar um pouquinho disso, dos cuidados, como operacionalizar, junto com a Fernanda Angeli, que é membro da Comissão Estadual também e presidente da Subcomissão de Relação com o INSS. Toda terça-feira nós temos uma live também com bastante conteúdo e mensalmente nós temos o webinário na última segunda-feira do mês. Então, em outubro, nós teremos o webinário na última segunda-feira do mês. Não vou me lembrar aqui o tema, mas estão todos convidados. Depois é só acessar o Instagram para verificar e fazer as inscrições. Obrigada por todos que estiveram conosco. Fernanda, obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, foi ótimo. Gente, um abraço, boa semana para todo mundo. Até a próxima. Boa noite.